Se você tá procurando um filme despretensioso que chegou agora mansinho na Apple TV Plus, o meu streaming queridinho, e ele vem assim como quer, não quer nada, e de repente, vrau, na tua cara e te pega de jeito, fica aqui que eu tenho uma dica pra te dar. Depois de viver uma longa vida ao lado da sua esposa, Joan, o Larry acaba partindo dessa para uma melhor. Chegando no pós-vida, ele se depara com uma nova realidade. Ele tem apenas 7 dias para decidir aonde ele vai passar a sua eternidade. Após alguns dias, a sua esposa também vai de arrasta. E quando tudo parecia resolvido, eis que surge Luke, o primeiro marido de Joan, que morreu muito jovem na guerra. E desde então, há 67 anos mais especificamente, ele a espera para viver uma eternidade juntos. E agora, não tem unidunité que ajude a pobre da Joan. Quem será que ela vai escolher? Num primeiro momento, a gente pode atribuir esse vídeo com uma lente muito simplista, do tipo: ah, ok, a mocinha tem que escolher entre 2 amores. Oh, meu Deus, onde eu vi esse filme? Pois é, recentemente a gente teve Materialistas, inclusive tem vídeo aqui no canal, onde a Dakota Johnson teve que escolher entre o seu ex-bonitão Chris Evans e o seu atual bonitão Pedro Pascal. Oh, meu Deus, que difícil escolha. E de fato tem similaridades, só que aqui, diferente de Materialistas, que eu acho que abordou essa temática de uma forma muito rasa, aqui a gente tem uma profundidade maior. Obviamente a gente tem, eu não quero dizer o risco mais alto, mas a gente tem um tema mais profundo, que é a morte, a pessoa que passou 65 anos com outra pessoa, e a outra que era uma memória de uma vida interrompida, e não só, esse aqui é meu ex que eu brigava porque eu não tinha dinheiro, e esse aqui é meu atual que tem muito dinheiro. Então assim, a gente tem uma profundidade maior, tanto de história, né, de roteiro, mas como também de sentimento, o que pega a gente de uma forma mais profunda. E ao contrário de Materialistas, em Eternidade, você passa por sensações e emoções diversas ao longo do filme. Em Materialistas, eu lembro que eu fiquei assim: ok, uma história, temos um filme. Aqui não, aqui você começa rindo, e rindo gostoso, eu ri, hahaha, emitindo sons, assim, aquela piadas boas, bons punchlines, mas depois a gente fala mais sobre isso porque eu atribuo bastante dessa pegada cômica ao elenco. Mas a gente passa pela comédia, a gente passa pelo medo, pelo sentimental, pela melancolia, pela tristeza, pelo medo de novo, e você vai sentindo sensações, e é isso que eu gosto num filme, sentir sensações. Então eu acho que a grande diferença, apesar da temática que é um pouco batida, a gente tem uma camada de profundidade mais legal aqui nesse filme. Bom, e como eu falei, eu atribuo muito da comédia, né, da qualidade que a gente vê em tela, ao elenco e à química fantástica que eu achei que eles tiveram, os 5 principais, que basicamente o elenco tem 5 pessoas, tem um ou outro ali que aparece rapidamente, mas são os principais ali, e agora são 327 nomes. Talvez eu precise olhar para o lado, para a minha cola, mas eu vou tentar me lembrar de todos pela cabeça. A gente tem a nossa WandaVision, a Elizabeth Olsen no papel da Joan, que é essa senhora que vai ter que tomar essa decisão muito difícil. A gente tem o Callum Turner, que eu descobri recentemente que é noivo da Dua Lipa, eu nem sabia disso. E ele faz o Luke, que é o marido que morreu lá na guerra, lá no passado, o primeiro marido da Joan. A gente tem o Miles Teller, que faz o Larry, que é o marido dela, o segundo marido dela, com quem ela passa toda a vida dela. E a gente tem uma duplinha dinâmica dos 2 coordenadores pós-morte, são as pessoas que recebem as almas que estão chegando nesse local, que eu já vou explicar o que é a maravilhosa, fantástica, deslumbrante, incrível Divine Joy Randolph, que faz a Anna, e o John Early, que faz o Ryan, e eu quase lembrei de todos sem precisar olhar, que delícia! Então esse é o elenco que a gente tem principal e quase, né, geral, e eles têm uma química incrível, e isso é muito interessante porque a Elizabeth Olsen,
eu não vejo ela muito a coisa da comédia. Pra mim, ela tem sempre aquela voz da Wanda, que ela fala gemendo, meus filhos, o livro, Doutor Estranho. É uma coisa meio estranha, mas ela tá muito bem. Sim, na medida do possível, eu não desgosto da Wanda não, tá? Do Dona WandaVision. Mas ela tem uma química muito boa com eles dois e que traz também uma comédia muito legal. E o mais interessante é que eles dois têm uma química muito boa, os dois maridos. Então, porque um não sabia da existência do outro, porque ele morreu, coitado, pobre, ficou lá no além, no pós-vida. E o outro sempre viveu com a sombra do um, porque ele foi o marido que morreu e que, entendeu? Então, assim, é muito interessante a troca dos dois. E pra mim, a Divine, ela é Divine. Ela é incrível, porque ela traz um humor maravilhoso. Ela tá em alguns episódios do... Alguns não, tá em vários episódios de Only Murders in the Building. Ela é a policial, a detetive que ajuda eles nos casos. E ela já é muito boa lá, sendo papel secundário. Ela ganhou um Oscar também pelos Rejeitados, que ela também tá maravilhosa, mas aqui ela brilha e eu acho que o ouro desse filme é a Divine. Ela é maravilhosa. Não vou diminuir o John Early, porque ele também está muito bom, ele faz caras e bocas tão legais. Ele junto com a Divine funciona muito bem, que é essa química, e aí ele junta Divine, ele e mais um dos três, pá, cena legal. Então assim, é uma química gostosa de ver, que eu acho que dá o tchan pra parte toda da comédia. E ao mesmo tempo que a gente precisa dessa química pra comédia funcionar, a gente precisa também dessa química pra que a parte dramática funcione. E funciona. Eles três ali são muito interessantes de ver, porque a Elizabeth Olsen, ela conseguiu fazer uma coisa que é bem legal. Com o Luke, a gente tem uma relação mais pueril, mais jovial, mais apaixonada, mais vibrante. É um amor de quando ela tinha seus 20 e poucos anos, incandescente, é uma paixão que eles se casaram e que eles não puderam viver, eles não puderam construir uma vida. Então, a jovialidade, essa coisa mais alegre, mais espontânea, vem quando ela tá atuando com o Luke. Quando ela tá atuando com o Larry, a gente vê um casal que viveu uma vida. Obviamente, a gente tá olhando para dois atores ali na casa dos seus 30 e poucos anos, mas a gente tem que entender que eles têm 80 e poucos, 90. E você vê ali uma relação mais madura, mais preocupada, mais cansada também, porque menos apaixonada. Então, quando ela olha pro Luke, ela olha com aquele olhar apaixonado. Quando ela olha pro Larry, é o Larry. É o Larry, é o marido Larry, que tá aqui comigo há 65 anos. Só que isso não fica claro. Isso são nuances de atuação, isso são subtextos que eu acho que a própria atriz trouxe, né, para esse papel, que funcionam muito bem e vão te deixando muito confuso em relação ao que vai acontecer, porque você fica, não, claramente ela vai escolher o Larry. Aí acontece uma coisa, você fala, não, óbvio que ela vai escolher o Luke. Aí você fica, não, ela vai escolher a si própria, porque ela é empoderada. Aí você fica, não, com certeza é o Larry. Então, assim, você fica nessa durante muito tempo da história, e é muito legal, porque não fica uma coisa nem óbvia, e nem fica aquele plot, fica... Estão enganando a gente. É gostoso, é gostoso. E como eu falei, a química deles dois, que funciona pra comédia, também funciona pro drama. Porque pensa, o Luke é um cara que morreu jovem e ele tem... Como ele morreu jovem, ele é pintado, né, pela memória que as pessoas tinham dele. Então, assim, ele não teve tempo de errar em vida. Ele não teve tempo de viver. A pessoa, ela se torna perfeita. Até falam isso no filme, tipo, nossa, você é perfeito. Ele fala, não sou perfeito. Querida, boa tarde. Só que você tem essa imagem dele. Então, ele é o jovem, bonito, perfeito, que viveu apenas nos sonhos e na cabeça dela esse tempo todo. E tá ali, a imagem daquele cara, enfim, maravilhoso. E o Larry,
O Larry é um cara normal. O Larry viveu. O Larry, sabe, ele viveu com a sombra, debaixo da sombra do Luke. Porque o Luke nem sabia que o Larry existia. Ele não tava vendo, ele tava vivendo ali no The Good Place. E o Larry viveu com a história que a mulher dele carregava, porque é um ponto importante. Existe uma diferença entre você ser o segundo marido de uma mulher que se separou, ou seja, que ela escolheu não estar mais com aquela pessoa, que ela escolheu retirar essa pessoa da vida dela, e existe um segundo marido de uma mulher que é uma viúva, que não teve a possibilidade de escolher, que aquela pessoa foi tirada da vida dela. Então, ele viveu a sombra daquele cara. Então, quando eles se encontram, esse choque de vida, né? De vida e de não vida acontecem, porque da mesma forma que o Larry viveu a sombra dessa imagem do Luke a vida inteira, o Luke olha pro Larry como: você foi o cara que teve a vida que eu não tive. Então a gente tem um embasamento emocional muito bacana e muito profundo. Então, por mais que tenha um salpique de comédia, tem muito forte essa melancolia de ambas as partes, que emociona e que deixa nosso coração assim apertadico. Ai, que delícia, como é bom essas martes. E quando eu falei que o Luke ficou esse tempo todo in The Good Place, é porque tem uma parte do design de produção desse filme que me lembrou muito The Good Place. Na verdade, me lembrou duas obras da dramaturgia americana. Uma é Loki, a série da Disney sobre o Loki, né, o vilão dos Avengers, que não é vilão coisa nenhuma, que ele é maravilhoso, a gente chama ele. Aquela parte toda da TVA, que é meio retrofuturista, onde as coisas elas parecem meio antigas, mas tudo funciona normalmente, aí você fica meio confuso. E me lembra muito também a estética de The Good Place, onde os detalhes do design de produção ali fazem quase uns acenos pra você, tipo uns easter eggzinhos, umas brincadeirolas gostosas. Então é muito legal esses dias, né? Esses 7 dias que você fica ali até escolher pra onde você quer ir. É como se fosse uma estação de trem, é uma estação de trem com um hotelzão bacana pra você passar esses dias ali refletindo. E durante a sua estadia, né, tem como se fosse uma feira da eternidade, uma Expo Eternidade, onde tem vários estandes com as possíveis eternidades que você pode escolher. E aqui eu recomendo que você preste atenção nas eternidades, porque é maravilhoso. Eu pausava para ficar vendo ali, lendo tudo bonitinho, os cartazes, os estandes, os folhetos, o que as pessoas estão lendo, porque cada coisinha é não chega a ser um easter egg, porque não é uma coisa escondida, mas assim, é uma brincadeirola gostosa. Então assim, vale muito a pena. É muito bem feito essa parte e também traz um pouco da comédia no meio dessa situação escabrosa que a dona John tá vivendo ali. Então achei que esse pós-vida me lembrou muito The Good Place e eu gosto bastante. E agora eu preciso dar uma pequena levantada de bola no Miles Teller, que é o que faz o personagem do Larry, porque eu conhecia ele apenas como um menino feio de Divergente e depois o menino feio que fez Quarteto Fantástico. E eu não simpatizava muito com ele porque eu não gosto de ver gente feia na minha televisão. Mas quando eu digo que esse filme faz você sentir sentimentos e ficar triste, ficar melancólico, ficar com o coração apertado e tal, acho que muito se deve a ele. Eu não vou falar muito a respeito dessa parte, porque eu também acho que eu já falei muitas coisas, mas é o coração do filme, né? Então não vou dar muito spoiler sobre isso. Mas eu acho que a partir de agora eu vou chamá-lo, né, de o ator feio que fez eu sentir sentimentos, ficar com o coração quentinho e dar uma choradinha de leve, ao mesmo tempo que eu ri bastante, porque ele é incrível. Então acho que a categoria dele mudou no meu coração depois desse filme. Ele tá muito bem, acho que o destaque da comédia e do ouro e da coisa, do glamour desse filme é a Divine, mas o destaque do drama e do sentimento mesmo, eu atribuo a esse ator feio que conquistou meu coração.
E se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Eu me chamo Stephanie Mancilli, sou jornalista e produtora de conteúdo. E toda semana eu venho aqui com um vídeo novo pra gente falar sobre um filme, uma série gostosa, pra gente acompanhar juntinhos e discutir aqui nos comentários. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, também se inscreve aqui, porque ajuda bastante quem faz vídeos pra essa plataforma e não custa nada pra você, é só apertar um botãozinho e vai me fazer muito feliz. E vai aumentar aqui a nossa comunidade de pessoas que adoram filmes e séries e coisinhas legais de conversar. E é isto. Estou um pouco dodóizinha, minha vozinha está aqui falhando, mas estamos aí firmes e fortes. Semana que vem eu estou de volta com mais uma dica. Um super beijo e até lá!